Olá, leitores e leitoras! Hoje estamos aqui para falar sobre um livro bem legal e um livro que eu comprei porque estava barato, que é o Paris para um e Outros Contos, da Jojo. Vamos começar dizendo que eu achei que esse era um livro, um único livro, porque, obviamente, quando eu olhei lá, eu li Paris para um e não prestei atenção aqui, Outros Contos. E eu realmente não sabia do que se tratava, eu só falei, nossa, como esse livro tá barato, vai lá pra meu wishlist e pronto, vou comprar. E aí, durante a Black Friday, eu comprei ele, inclusive mostrei lá no vídeo da Black Friday. E foi uma surpresa quando eu descobri que eram vários contos, são 10 contos no total. Então, vou mostrar aqui pra vocês o sumário dos 10 contos. E ele é super bonitinho, cada conto tem a sua folhinha ali, né, de entrada, de começo do conto. Ó, cada um tem a sua ilustraçãozinha, como se fosse cada um livro específico. Se você pegar o Paris para um, ele é o maior conto desse livro. Então, assim, até aqui é o Paris para um. E daí, daqui para baixo, são todos os outros contos. A maioria dos contos tem uma média de 3 a 4 páginas, então eles são contos bem curtinhos e são contos bem interessantes. Para quem vai comprar esse livro pela internet, ele tem 23 centímetros de altura, 16 de largura, padrãozinho, e ele tem 1,3, então é um livro realmente bem fininho. Esse livro é da editora Intrínseca, tá aqui a marquinha da Intrínseca, e ele tem um total de páginas de 237 páginas, isso somando todos os contos do livro. Então, quais são os contos? Tem o Paris para um, Entre os Tweets, Tarde de Amor, Um Pássaro na Mão, Sapatos de Couro de Crocodilo, Assalto, O Casaco do Ano Passado, 13 Dias com John C., A Lista de Natal e Lua de Mel em Paris. Os meus três favoritos, foi Paris para um, que eu achei muito bom, Lua de Mel e O Assalto, que eu achei, assim, incrível. Achei super engraçado do assalto. Cada um dos contos, se eu tentar falar aqui sobre os contos, provavelmente eu vou dar um pouco de spoiler, porque como os contos são extremamente curtos, é difícil falar sobre eles sem dar spoiler. O Paris para um é um conto que fala sobre uma mulher que ela é completamente previsível, ela come sempre a mesma coisa em cada dia da semana, ela faz as mesmas coisas todos os dias, ela é extremamente previsível, ela não faz viagens, ela é muito cautelosa. De repente ela resolve comprar uma viagem para Paris e ir com o namorado, mas o namorado resolve não ir na última hora e manda uma mensagem para ela quando ela já tá entrando no metrô para ir, que é assim: "Ah, desculpa, não vou poder ir, pode ir sem mim", sabe? Tipo, ai, pode ir. Aí ela pensa que vai encontrar com ele lá, ela chega em Paris e ela tá sozinha, abandonada. O quarto que ela reserva pra ela ficar, outra pessoa também reserva, acontece um erro com relação às reservas do hotel e aí ela acaba ficando num quarto com uma outra pessoa. O namorado dela simplesmente não aparece e ela passa parte do livro decidindo se ela vai embora ou se ela aproveita Paris de alguma forma. No fim das contas, ela resolve aproveitar Paris e ela fica e ela vai tomar um café. E aí ela conhece uma pessoa e muitas coisas acontecem e a vida dela muda completamente por conta dessa viagem que ela faz pra Paris e por conta do fato do namorado dela ter simplesmente abandonado ela e ido sozinho. Depois, no meio da história, ele aparece lá, mas assim, é uma história bem legal, divertidinha, diferente e ela é bem romântica. Entre os tweets é um conto estranho, porque é uma esposa que ela resolve ajudar o marido a colocar o nome dele novamente em alta, ele era um apresentador de programa, e ela resolve usar o Twitter, mas de uma forma bem estranha, e ela tem tudo planejado, e aí tudo acontece de uma forma que ela não planejou e acaba sendo muito ruim para ela, assim. O final, assim, você ri, mas você ri pensando, coitada dessa mulher que teve essa ideia absurda. Aí tem o Tarde de Amor, que é sobre um casal que a mulher, ela tá super afogada nos afazeres de casa e tudo, e não consegue ter mais uma vida conjugal com o marido, e eles vão para um hotel para ter uma tarde de amor, e essa mulher, ela não consegue se desapegar de tudo que ela tem que fazer como esposa e como mãe, e casa e filhos e tudo, e aí ela acaba não aproveitando direito e ela acaba descobrindo que ao invés do marido dela pegar aquilo como, ao invés do marido dela planejar como uma tarde de romance, ele ganhou aquele dia, e aí ela olha pro marido e vê o quanto ele tá realmente cansado de tanto trabalhar e que a vida dele também não é tão fácil.
e aí ela muda, ela muda o que ela tá pensando, como ela tá pensando e tudo, e aí é diferente. Aí tem Um Pássaro na Mão, que é sobre uma mulher que ela traiu o marido dela, e aí ela vai numa festa com o marido dela, e ela encontra o ex-amante dela, e eles começam a conversar, e eles acabam descobrindo que o relacionamento entre ela e o amante só terminou porque eles... um acreditou que o outro ia esperar num lugar diferente, e aí eles acabaram se desencontrando, e por orgulho nenhum foi atrás do outro, e terminou assim. E aí é uma história que vai nessa linha e depois tem um final diferente, assim, é uma história legal também. Sapatos de Couro de Crocodilo é a história de uma mulher que faz academia e ela não gosta de fazer academia porque ela não se sente bem lá e vai muitas... A escritora coloca como mães gostosas, né? E aí ela vai muitas mulheres que têm dinheiro, que vão só pra academia, que tem luxos e tal. E uma dessas mães acaba pegando a bolsa dela e indo embora. E ela tem 3 reuniões naquele dia. E ela precisa usar os sapatos da mulher que levou a bolsa dela embora, porque ela não tem como voltar para casa. E esses sapatos são Laboutins. Eu não sei falar isso. Eu vou escrever aqui. E aquela marca super careca, ela usa esses sapatos na reunião e tudo acontece diferente por conta desse sapato. E ela acaba no final ganhando um bônus. Mas assim, é uma história também bem divertida, diferente, assim, mas é uma história que mostra que sapatos podem mudar. Aí tem a história do assalto, que é um conto que foi um dos meus favoritos, que são 3 assaltantes que entram numa joalheria, e a recepcionista, a menina que trabalha nessa joalheria, ela fica junto com um dos assaltantes na parte interna da joalheria, e ela começa a conversar com ele, começa a flertar com ele, e a história, tipo, uma história que era uma história de assalto, acaba sendo uma história romântica e muito engraçada, eu achei maravilhosa essa. Super recomendo essa, é uma das minhas favoritas. Aí tem o Casaco do Ano Passado, que é uma mulher que trabalha com marketing. Ela quer muito um casaco, ela tá numa situação difícil financeiramente, mas ela vê pessoas que estão numa situação muito pior do que a dela, que os cônjuges perderam o emprego, tiveram que se mudar e tudo aconteceu, mas assim, ela quer muito um casaco, que é um casaco caro, e ela passa por todo um dilema de sentir inveja das amigas e tudo, porque ela quer o maldito do casaco lá, e depois ela acaba descobrindo outras coisas, mas é uma história também legal, interessante, que conta o dilema da inveja, né? Mas é bem legal, bem legal. Aí tem o conto 13 Dias com John C., que é uma mulher que encontra um celular quando ela tá fazendo a sua corrida matinal, e quando ela pega esse celular, ela descobre que é um celular onde um tal de John C. manda mensagens falando sobre... como se fosse um amante, assim, um relacionamento. E o marido dela nunca dá atenção pra ela, só fica olhando pra televisão, e ela resolve começar a conversar com esse John C., falar com ele. Ela acaba passando 13 dias conversando com ele, até que ela finalmente marca um encontro com ele. Aí, assim, no celular tem lá um lembrete de salão de beleza. Ela vai no salão de beleza e pede assim, faz o meu cabelo do jeito que a pessoa desse horário aqui ia fazer. E aí o cara vai, pinta o cabelo dela de vermelho e tudo, assim, né? E aí no final também é um final bem interessante. A Lista de Natal é sobre uma mulher que ela tá comprando coisas pro Natal dela, do marido e da sogra, que vai passar o Natal com ela, vai visitar ela. E essa sogra não gosta dela e o marido dela parece também não gostar dela. E aí ela tá fazendo compras e ela tá tendo bastante dificuldade pra comprar todas as coisas, o perfume que a sogra quer, que pediu o mais difícil de encontrar para ela ter mesmo dificuldade. Tem que comprar o queijo que a sogra quer, a comida que a sogra quer, tudo que a sogra quer. E o marido dela fica ligando para ela e falando, você não trouxe o certo, não sei o quê. E ela fica correndo, né, a cidade para conseguir as coisas. E ela acaba encontrando um taxista que ajuda ela. E também o final é bem legal, mas é um final bem estranho. Mas assim, é bem legal, vale a pena ler, não vou contar o final, senão perde a graça. E daí o último é Lua de Mel em Paris, que eu também achei maravilhoso, porque é uma história que... São 2 histórias, na verdade, conectadas por um quadro. A primeira história se passa em 1902 e a segunda história se passa em 2002.
Então, assim, elas têm um gap de tempo e na primeira história conta a história do Edward. O Edward é um pintor e ele se apaixona e só que ele tem uma vida super boêmia. Ele pinta mulheres de programa e também dorme com elas, né? Tem toda aquela questão. E ele acaba se apaixonando por uma mulher que é uma vendedora. Então ela não faz parte do círculo social dele, mas ele se apaixona por ela e se casa com ela. E aí vai contando a história deles. E também vai contando a história de um casal que vai passar a lua de mel em Paris, que se casou assim super rápido, teve um namoro super curto, foi passar a lua de mel em Paris. E o marido tá bem preocupado com a carreira e ele é engenheiro civil, ele constrói prédios e ele tá tentando vender um projeto dele para uma família que é de Paris. Então, ao invés de aproveitar a lua de mel, ele fica tendo reuniões, jantares e tudo, e a esposa dele vai conhecer Paris sozinha, acaba em galerias de arte, e esse quadro conecta as duas histórias, porque esse quadro é o quadro que o Edward pintou da esposa dele em 1902. E aí acontece uma coisa em 2002 que conecta as duas histórias, mas é uma conexão leve, assim, mas é uma história super divertida de ler. Ela é bem romântica, é uma história super romântica. São duas esposas diferentes, elas têm personalidades diferentes, mas elas acabam passando mais ou menos pelo mesmo questionamento com relação ao pós-casamento, né? Ali, aquele início ali, momento de lua de mel, e elas acabam passando por questionamentos um pouco parecidos. E é bem legal, bem divertido também, foi uma das minhas favoritas. Então, assim, é um livro bem fininho, mas ele tem bastante histórias. Não é um livro para você ler de sentada, assim, sabe? Porque como são muitas histórias, você lê numa sequência muito rápida, você acabou até misturando um pouco os contos. Mas foi um livro que eu li em 2 dias também, por ser bem fininho. E é um livro bem gostoso de ler, super recomendo que vocês leiam esse livro. São histórias que têm viradas, assim, são histórias bem gostosinhas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e se você quer saber o que eu tô lendo, se você quer saber o que eu tô lendo, vai me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram eu posto tudo que eu tô lendo. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir e se inscreve no meu canal se você gosta de ver vídeo assim, de resenha e de livro, assim, esse tipo de coisa. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.